Esse cara chamou sua colega de sala para sair. Mas o que ele não contava é que ela, na verdade, era uma alienígena. Agora ele vai ter que ralar para conseguir manter seu segredo. Ou coisas ruins vão acontecer. Essa é a história de Ushujin no Kakushigoto. O mangá começa com um casal de adolescentes conversando atrás da escola, quando a garota fala que mesmo o rapaz gostando dela, ela, na verdade, era uma extraterrestre. Para entendermos o contexto, voltamos um pouco no passado. Haru Tamashi, ela recebeu o apelido de Alien pelos seus colegas de sala. Devido a sempre carregar uma gaiola para insetos e estar sempre olhando para o céu sozinha em um terreno baldio, esse apelido caiu como uma luva para ridicularizá-la. Na sala de aula, o presidente da classe diz que o festival cultural está chegando. A classe 11HR fará takoyaki não convencional para sua exposição. O presidente da classe pede que se alguém da sala tiver uma ideia melhor, levante a mão. Haru levanta a mão e diz: "Que tal sapos?" Levantando a sua gaiola com sapos vivos dentro, para o espanto da turma. Em seguida, temos a revelação de que os pais do presidente de classe morreram em um acidente de carro. Abalado pelo ocorrido, o mesmo entra em um estado de melancolia, trancando-se em casa. Até que, a campainha da sua residência toca. Era Haru, que veio visitá-lo e trouxe as lições de casa que o presidente perdeu. Em meio à conversa, Haru pergunta ao presidente o porquê dele não ter ido à escola. Desconfortável, o presidente pergunta se ela não ouviu que os seus pais haviam falecido, o que ela responde com indiferença que sabia, sim, do ocorrido. O presidente retruca dizendo que ela não entenderia o que ele está sentindo. Ela responde que pelo rosto do representante, ele está claramente triste, então a garota pergunta: "Por que você está triste só porque eles morreram?" O que enfurece o representante, levando a questioná-la se ela estava zombando dele. Então Haru se justifica falando: "Estou dizendo que não há motivo para você ficar triste, presidente da classe." O que leva o presidente a responder: "Eu tenho que estar triste. Quem não lamentaria a morte dos próprios pais?" Haru responde: "Não é isso que seus pais querem." Deixando o presidente perplexo pela calma da garota, o mesmo acaba apaixonando-se por ela ali mesmo. No dia do festival cultural, voltamos à cena inicial do presidente se declarando para Haru, onde ela revela ser uma alienígena. "Você é uma alienígena?" pergunta o presidente. "Sim, vim investigar este planeta", responde a garota. "Este é a segunda vez que um humano se confessa para mim. O primeiro humano correu assim que me revelei." "Você não correu", afirma a garota. O presidente questiona Haru se está tudo bem ela se revelar para ele. O que a garota responde dizendo que, assim como o humano anterior, ela irá apagar as memórias do presidente com sua arma alien. "Peraí!" grita o presidente. Quando Haru pergunta: "O que foi?" "Eu gosto de você!" exclama o jovem, fazendo a alien afirmar que o garoto é um humano peculiar. Uma semana depois do festival cultural, o presidente está no corredor da escola conversando com seu amigo. Quando seu amigo toca no fato do representante estar namorando uma garota tão estranha, referindo-se a Haru. O presidente questiona como seu amigo sabe do fato de estar namorando a garota, quando o mesmo responde que toda a sala já sabe do namoro e que na festa que vai acontecer em comemoração ao festival cultural, os dois serão as estrelas do evento. O diálogo é interrompido quando a namorada do amigo do presidente chega no local. "Obrigada por esperar, Teru", referindo-se ao amigo do MC. "Sobre o que você e o representante estavam conversando", questiona a garota. "A festa." "Karagaki, você vem certo?" Teru pergunta à sua namorada. Karagaki responde que não vai à festa. Ela e Teru vão embora do local, dando tchau ao presidente. De volta à casa do presidente, Haru agora está morando com ele, já que como uma alienígena recém-chegada à Terra, ela não tem casa própria. Enquanto os dois conversavam, o presidente observa Haru comer um sapo. Ele aproveita a situação para falar alguns detalhes sobre o mundo humano, como o fato de os humanos dormirem de olhos fechados, tirarem as roupas para tomar banho e usarem o banheiro um de cada vez. A garota alien agradece o protagonista pelas informações, deixando-o corado. No dia da festa de comemoração, em meio à chuva,
O presidente de classe confirmava pelo celular o local e a hora do evento. Quando ele avista Karagaki, namorada do seu amigo, acontece que existem vários rumores ruins sobre a garota circulando na escola. Aparentemente ela é a mina mais rodada do lugar. O presidente resolve oferecer o guarda-chuva para Karagaki, afirmando que como sua casa ficava perto do local, ele poderia pegar outro guarda-chuva em casa. Entretanto, a oferecida da garota tem uma ideia melhor: esperar a chuva passar na casa do presidente. O bunda mole acaba aceitando a proposta, mas sem segundas intenções. Chegando até mesmo a questionar Karagaki sobre seu relacionamento com Teru, o que a garota nega e diz que o mesmo só serve para brincar, enquanto o presidente é mais o tipo de homem dela, um cara comprometido. Olha que libidinosa. Esse é um negócio muito complicado, cara. Ao chegar em casa com Karagaki, Haru vê os dois juntos, questionando o porquê da garota estar ali. Antes que o presidente conseguisse explicar a situação, Karagaki beija o protagonista na frente de Haru, deixando a garota alienígena em choque com a situação. Você nunca coloque saliva na propriedade de outra pessoa, diz Haru apontando uma arma alien para Karagaki. Que tipo de brinquedo é esse? Questiona Karagaki. Até que a garota explode de dentro para fora, para o espanto do presidente de classe e alegria de Haru. Capítulo 2. O capítulo inicia com Haru cortando sua própria mão, só para mostrar outra, crescendo no lugar. Isso foi uma demonstração da garota alien, de que a arma usada para explodir Karagaki não era letal para a espécie de Haru. Entretanto, humanos não têm a mesma capacidade regenerativa, para a surpresa da garota. Quando o presidente questiona a alienígena sobre a arma que ela acabará de usar, Haru explica se tratar de uma arma de decomposição, usada pela sua espécie para disciplinar crianças. Então o MC decide esconder os restos de Karagaki, para evitar problemas futuros, embora ele não faça a menor ideia de como fazer tal ação. Ao mesmo tempo, a campainha da casa toca. Tratava-se de Teru, que veio levar o presidente para a festa de comemoração do festival. Como o presidente não estava respondendo, Teru resolve abrir a porta por conta própria, mas antes que tal ação fosse realizada, o representante impede o garoto, dizendo-lhe para ir na frente, pois teria que resolver alguns problemas antes de ir. Em seguida, o protagonista começa a pensar que sua demora ao evento acabaria gerando suspeitas. Mas para sua surpresa, quando mesmo volta para Haru, ele percebe que os restos de Karagaki haviam sumido. Haru afirma ter armazenado Karagaki em sua pulseira, que se trata de um objeto capaz de armazenar materiais. A garota completa dizendo que se o caso não for exposto, o presidente não corre perigo. Contanto que você fique quieto, nunca será exposto, afirma a garota. Já na festa, o presidente e Haru já estavam no local, embora o protagonista não consiga tirar da cabeça o ocorrido anterior. Quando seus colegas pedem um momento para o pronunciamento do representante de classe. Desnorteado, o mesmo não sabe o que fazer, até que sua colega Mazeki se prontifica para se pronunciar no lugar, deixando o presidente aliviado. Então somos apresentados a Mazeki, ela é a vice-representante de classe, e como colega do protagonista, a mesma já o ajudou bastante no passado. No canto da festa, como um bom corno, Teru já tinha virado um copo de cerveja e se encontrava indo embora do evento, já que sua namorada não estava no local. Enquanto o presidente pegava um ar fora da festa, a vice-representante aproxima-se e senta do seu lado para conversar. Ela começa a elogiar o presidente pelo seu altruísmo, já que ao contrário dela, ele é uma pessoa que se dispõe a ajudar todos, inclusive uma excluída pela classe como Karagaki. Não entendendo o argumento da Mazeki, a garota revela que viu o representante levando Karagaki para sua casa momentos antes da festa. Deixando o presidente assustado com a declaração, a vice o conforta para não se preocupar com rumores enganosos, e o aconselha a ir para casa descansar. Quando o diálogo se encerra, é mostrado Haru com um balde de pipoca observando o presidente e a vice conversar. Na casa do presidente, o capítulo inicia com dois homens lutando, mas, na verdade, essa era uma cena do videogame que Haru estava jogando. Quando a mesma afirma que Mazeki é uma ameaça e que portanto deve ser morta, para quem não lembra, o vídeo anterior termina com Mazeki, a vice-presidente de classe, revelando que viu o presidente levar Karagaki para casa. Logo, a vice foi a última pessoa, excluindo o MC,
a avistar Karagaki com vida, sendo portanto uma potencial testemunha para incriminar Haru e o prota do desaparecimento da garota. O representante responde que matar não é uma opção. Enquanto Haru questiona do porquê não, já que se Maseki fosse morta, ela retornaria em 2 semanas. Aqui vale uma pausa para explicar algo. Haru, como uma alien, possui meios para trazer uma pessoa morta de volta à vida. Entretanto, para isso a mesma deve estar em sua nave, que só voltará para buscá-la em 2 semanas. Resumindo, o plano do presidente é esconder o desaparecimento de Karagaki por 2 semanas, até que Haru possa ressuscitá-la. Então o presidente responde a dúvidas de Haru, afirmando que ao contrário de Karagaki, Maseki é uma pessoa popular na escola e seu desaparecimento levantaria muitas suspeitas. Ele também conforta Haru, de que a vice-presidente não tem como saber que Karagaki morreu, e que, na verdade, a vice apenas acha que o presidente estava tentando convencer Karagaki de ir à festa de comemoração do festival cultural. Nesse momento, um telefone na mão de Haru toca, levando o presidente a perguntar se a garota tinha um telefone esse tempo todo. Haru nega ter um telefone e afirma que aquele aparelho era de Karagaki. O celular havia recebido uma mensagem de texto de Teru Shirazaka, o amigo do prota. A festa acabou, podemos nos encontrar, diz a mensagem. Sem saber o que fazer, o presidente resolve responder a mensagem para não levantar suspeitas. O objetivo é personificar Karagaki e dispensar Teru, para que o mesmo não a procurasse mais. 1 hora depois, não posso agora, desculpe, essa é a resposta que o presidente envia à mensagem de Teru. Haru até chega a questionar o presidente do porquê ele demorou 1 hora para mandar só isso. A dúvida sobre a resposta de Teru é nítida sobre os dois, até que de repente o celular do presidente de classe toca. Era Teru. Sem entender do porquê seu amigo está o ligando, o presidente resolve atender a ligação. Olá, e aí como vai? Diz o presidente ao telefone. Teru responde que o que ele vai acabar de falar pode parecer uma piada, mas que, na verdade, ele está falando sério. O mesmo acredita fortemente que Karagaki pode ter sido morta. O representante fica atordoado com a situação, e fica se perguntando como Teru descobriu tão de repente sobre a morte de Karagaki. Quando Haru pede ao presidente que mantenha calma, a mesma toma o telefone para si e pede a Teru, do outro lado da linha, que se encontrem pessoalmente para ele poder explicar detalhadamente a situação. Shirazaki disse, ela pode ter sido morta, isso significa que ainda não há evidências concretas, diz Haru, e a mesma completa que levando em consideração o fato de Teru ter ligado para o presidente, o mesmo não suspeita do prota. O que acalma o presidente. Já no local marcado, Teru pede desculpas pelo comportamento que teve na festa de comemoração do festival, e começa a explicar o que ocorreu após o evento. Afirmando que mandou uma mensagem para sua namorada, fazendo um suspense, o presidente pergunta o que tinha de estranho na mensagem. Teru afirma que o conteúdo da mensagem era normal, entretanto, em primeiro lugar, Karagaki nunca respondeu o seu namorado de forma adequada, sempre ignorando suas mensagens. Teru afirma que Karagaki é o tipo de pessoa que somente a morte pode separar de seu celular. Como muitos por aí. E que devido à resposta que recebeu, o mesmo chegou à conclusão de que alguém havia matado sua namorada e roubado o celular dela, mandando uma mensagem para Teru, apenas para despistar sua atenção. Puta merda! Aqui o cara transcendeu. O prota, incrédulo com a afirmação do garoto, afirma para Teru manter a calma e não se precipitar, pois poderia ter ocorrido apenas de Karagaki ter respondido adequadamente naquele dia. Então Teru puxa seu celular e mostra uma matéria que afirmava que somente no mês passado, 2 garotas do ensino médio desapareceram naquela cidade. E que por conta desse ocorrido, o garoto acredita fortemente que o mesmo pode ter acontecido com Karagaki. Então o presidente pergunta o que seu amigo está pensando em fazer diante essa situação, o que o jovem responde que irá procurar por sua namorada. O prota pergunta o porquê dele ir tão longe por aquela garota. O que leva Teru a afirmar que mesmo Karagaki tendo uma fama horrível, a mesma era uma pessoa boa para ele. Ou seja, ele é basicamente um dependente emocional.
Então temos um flashback de momentos antes do encontro com Teru, em que o presidente afirma a Haru que estão prestes a conhecer seu amigo e que a garota alien não pode matá-lo com sua arma alienígena. Logo Haru sugere apagar as memórias de Teru, afirmando que é uma abordagem segura, já que a última pessoa que ela apagou a memória não morreu. Não sentindo muita confiança na afirmação da garota, o protagonista afirma que se eles puderem convencer Teru a não se preocupar com Karagaki, ninguém correria riscos. O que a garota concorda com relutância. Terminado o flashback, voltamos ao encontro, onde o presidente pergunta a seu amigo se ele irá mesmo perseguir Karagaki, sabendo que mesmo que sua história fosse verdade, isso significaria que Teru estaria correndo risco de vida. Teru afirma que não vai desistir de procurá-la, então vendo que seu amigo está completamente determinado, o presidente resolve ajudá-lo a procurar por Karagaki. O que deixa Haru completamente confusa com a afirmação. Após o encontro com Teru, Haru pergunta ao presidente do porquê ele se colocou em risco ajudando Shirazaki a procurar por sua namorada. Enquanto o protagonista responde que quer impedir seu amigo de passar as próximas 2 semanas procurando por Karagaki, e o mesmo ainda afirma que, quando a garota for ressuscitada, ela voltará a brincar com os sentimentos de Teru. O presidente não quer ver seu amigo ser usado, e promete fazer Teru esquecer de Karagaki. Haru pergunta o porquê do presidente se forçar tanto a ajudar as outras pessoas. O mesmo responde que deve ajudar, para que assim ele possa criar um lugar ao qual pertence. O que você quer dizer? Questiona Haru. O presidente responde que indivíduos sem habilidades ou talentos especiais, como ele, só podem interagir com outras pessoas ajudando-as. Devido a essa linha de pensamento, o presidente se empenha tanto em ajudar, não se importando no fato das outras pessoas o julgarem com uma personalidade ruim. Haru afirma compreender o raciocínio do presidente, alegando que ele não é um humano estúpido que está bêbado de autossacrifício. Entretanto, isso leva a garota a questionar o porquê o presidente está ajudando-a. O protagonista fica surpreso. Então a alien completa sua pergunta, questionando que o presidente tem a ganhar ajudando um ser que não é humano. Eu só sinto vontade de ajudar, responde o presidente. Haru afirma entender, e pergunta como eles irão ajudar Teru até que Karagaki volte. Então o presidente afirma ter um plano para resolver esse problema. Em outro momento, o presidente e Teru estão caminhando em direção ao fliperama. Pois, segundo Teru, há alguém que pode conhecer o paradeiro de sua namorada. Ao chegar no local, eles encontram uma garota, que está surpresa com o fato de Karagaki ter desaparecido. Então a garota pergunta quem os dois são e se são amigos de Karagaki. Assim somos introduzidos a um flashback da noite anterior. O presidente estava fuçando o zap de Karagaki, quando ele começa a perceber várias mensagens de homens chamando a garota para sair à noite. Entretanto, entre uma das mensagens, havia o contato de uma garota chamada Natorin, chamando Karagaki para jogar fliperama. O presidente sugere que essa é uma boa oportunidade. Haru, sem entender o plano do presidente, pensa em usar a arma alienígena de apagar memórias, para substituir as lembranças de Teru sobre Karagaki por essa garota chamada Natorin. O protagonista reafirma que não vão usar arma nenhuma. Ele, na verdade, planeja usar os contatos de Karagaki para abrir os olhos de Teru sobre a real personalidade da garota, fazendo assim o mesmo desistir de procurá-la. Terminado o flashback. A garota Natorin pergunta qual a relação dos dois rapazes com Karagaki. Então Teru afirma ser o namorado dela, enquanto o presidente diz ser apenas um colega de classe. Surpresa com a afirmação de Teru. Natorin pergunta se o garoto então é o tal do Mochi. O que ele nega. Ah. Então você é o Kinshi? Ela pergunta de novo. Meu nome é Teru, responde o garoto. Teru? Nunca ouvi falar, completa a garota. Deixando o rapaz abalado com a afirmação. Já em outro local, o presidente e seu amigo estavam admirando a vista, quando Teru afirma que de certa forma já imaginava que Karagaki não estava levando o relacionamento dos dois a sério. E ainda completa, dizendo que, nesse momento, provavelmente sua namorada deve estar em uma viagem com um outro cara. Com o coração completamente partido. O mesmo começa a se culpar por levar a história do assassinato tão a sério.
O presidente pergunta se Teru desistiu de procurar a garota, e o mesmo afirma que só vai saber de fato quando a ver. Entretanto, ele começa a se lamentar por ter realmente levado o namoro a sério. Então, para sentir-se motivado, Teru chama o presidente para 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Já em outro momento, se retirando do local com Haru, o protagonista é questionado pela garota o motivo daquela briga falsa. O mesmo responde que se trata apenas de um ritual entre garotos, e que Teru é o tipo de cara que gosta de falar coisas estúpidas às vezes. Ele desistiu? Pergunta Haru. O presidente responde afirmando não ter certeza, mas que daqui para frente Teru não terá pensamentos arriscados como o do dia anterior. O presidente completa que se o esforço para salvar seu amigo tiver valido a pena, o mesmo não se importaria em levar uma surra. Tal afirmação acaba por deixar Haru pensativa. Então a garota pergunta ao presidente quando o garoto também vai bater em Mazeki. O que ele responde, que não é certo bater em qualquer um. De volta ao fliperama, é exibido a garota na Torin, jogando sozinha. Até que, do nada, a mesma afirma, para si mesma, que o nome de Teru a lembra de algo. Na escola, já se passaram 5 dias desde o desaparecimento de Karagaki, e aparentemente tudo voltou ao normal. Teru havia se acalmado depois da briga com o presidente. Entretanto, ainda restava mais uma ponta solta, Mazeki, a vice-presidente da classe. Vale lembrar que ela foi a última pessoa a ver Karagaki viva, andando com o presidente. Em outro momento, quando o horário da escola já havia se encerrado, o protagonista encontrava-se sozinho com a vice em uma sala. O objetivo do garoto era tentar convencer Mazeki a não falar para ninguém sobre o fato da garota ter avistado o protagonista com Karagaki antes da festa de comemoração ao festival cultural. Enquanto a garota timidamente alegava ser injusto o presidente querer vê-la. Do lado de fora da sala, escondida, Haru observava toda a conversa. O presidente então pergunta o que Mazeki quer dizer com injusto. Então a garota se justifica dizendo que o presidente não precisa de ajuda, ele pode fazer qualquer coisa, sozinho. O protagonista diz não ser verdade, e completa afirmando que a vice sempre está o ajudando, o deixando constantemente em dívida com ela. Então Mazeki finalmente pergunta sobre o que o presidente quer falar com ela. Nisso temos um flashback do protagonista discutindo com Haru o plano para enganar a vice-presidente. O prota afirma que segundo a última conversa que teve com a vice, ela provavelmente acredita que o presidente estava apenas tentando convidar Karagaki para a festa. Isso por si só não é um problema, entretanto, se esse fato for revelado, e as pessoas acabarem ligando isso ao desaparecimento da garota, a morte de Karagaki pode ser exposta, complicando a situação de Haru e do presidente. Então, vamos convencê-la com a arma, diz Haru, sugerindo matar Mazeki. O presidente a interrompe, revelando seu plano. Como a vice é uma estudante de honra obediente, enganá-la com uma mentira não deve ser uma tarefa difícil. Encerrado o flashback, o presidente diz que o motivo da conversa com a vice tem a ver com Karagaki. Surpresa, a garota pergunta o porquê. Então o presidente revela estar tendo um caso com Karagaki, deixando a vice sem entender. O mesmo completa que estaria em apuros se as outras pessoas descobrissem seu caso, e que ele se complicaria se Haru, sua namorada, ficasse sabendo da situação. Devido a isso, o protagonista pede a Mazeki que não conte a ninguém sobre o avistamento do dia da festa. Desculpe, diz Mazeki, por minha causa você tem que mentir assim. O presidente fica surpreso. Então a vice começa a retirar-se da sala, afirmando para o protagonista não se preocupar com essa mentira boba, pois ela não contará a ninguém sobre o assunto. Não é mentira, diz o presidente. Então Mazeki começa a chamá-lo de mentiroso. Quando o protagonista tenta impedir a garota, afirmando não ser um mentiroso, ele percebe a jovem chorar. Então a garota diz: meu querido representante não faria uma coisa dessas, vou manter minha boca fechada se você pedir. Porque o que você fez foi provavelmente para o melhor interesse da classe. Confuso, o presidente pergunta o que ele fez. Então a garota tira um brinco do bolso que pertencia a Karagaki, e revela ter ido à casa do protagonista depois da festa para agradecê-lo pelo trabalho duro. Quando encontrou o brinco na calçada da casa. Você matou o Karagaki?
Pergunta Mazeki. O presidente fica ansioso com a pergunta da vice. Até que Haru chuta a porta da sala de aula e entra no local com uma cara de quem vai fazer uma baguncinha. O representante e Mazeki ficam confusos com a entrada da garota, então usando seu dispositivo de armazenamento alien, Haru saca sua arma de decomposição. Na sala, confusa com a entrada brusca de Haru, Mazeki pergunta se a garota esqueceu algo, enquanto a alien aponta sua arma. Então o presidente começa a ter relances do momento em que Karagaki foi explodida. Instintivamente, o protagonista puxa a vice pelo braço, enquanto a mesa atrás da garota explode. Por favor, afaste-se, representante de classe, vou silenciá-la, diz Haru. Nervoso, o presidente agarra a mão da Mazeki e corre para fora da sala de aula. A garota fica confusa, então decide perguntar ao presidente o que está acontecendo. O representante não se surpreende pela reação de confusão da garota, e tenta elaborar em sua mente uma maneira convincente de explicar a situação. Enquanto ele pensa, o mesmo diz à vice para apenas correr, que ele explicará tudo mais tarde. A garota concorda, mas pergunta se o fato de os dois jovens estarem fugindo juntos, significa que o presidente está do seu lado. O protagonista afirma que sim, deixando Mazeki contente e corada com a situação. Logo em seguida a parede atrás dos dois explode, revelando Haru perseguindo o casal de colegas. O presidente começa a pensar o que ele deveria fazer para resolver essa circunstância. Ele chega à conclusão de que precisa se livrar da arma de decomposição alien. Enquanto Haru preparava-se para mirar em Mazeki, o presidente joga uma carteira escolar em direção à alienígena. Distraída, o garoto consegue desarmar a extraterrestre. Quando a garota se recompõe, ela avista o presidente segurando sua arma. Haru diz: "Por que você está apontando a arma para mim? Você deveria estar apontando para Mazeki." "De jeito nenhum, eu não posso fazer isso." O presidente responde. Então Haru afirma que a vice já sabe da morte de Karagaki, e que, portanto, se livrar dela é a única opção. Confusa, Mazeki pergunta se Karagaki havia realmente morrido, já que, anteriormente, ela estava apenas brincando com o protagonista. Então Haru diz que toda essa situação acabaria impedindo-a de completar sua investigação para seu planeta, e que, se isso acontecesse, a ressurreição de Karagaki também não seria mais possível. O presidente pergunta-se o porquê de a alien estar contando tudo. Então ela completa dizendo que terá que apagar as memórias da Mazeki. Logo, ela saca sua arma de apagar memórias do seu dispositivo de armazenamento. O presidente pede que Haru pare, mas vendo a determinação da garota, ele dispara a arma de decomposição, explodindo a extraterrestre e reduzindo ela em pedaços. Entretanto, das vísceras de Haru, um pé se levanta, deixando o presidente e a vice assustados. Então a alien começa a regenerar-se. Lembrando que, segundo Haru, a arma de decomposição, para sua espécie, é apenas uma ferramenta usada para disciplinar crianças, tendo baixo potencial letal para ela. Representante de classe, diz Haru em uma forma de carne totalmente despedaçada, deixando os representantes aterrorizados. Enquanto Haru termina de regenerar-se, os dois correm para se esconderem em um laboratório da escola. Já escondidos, confusa com a situação, Mazeki pergunta ao presidente o que acabará de acontecer com Haru Tamashi. Então o protagonista revela que ela é uma alien, não o seu apelido, mas sim uma alienígena de verdade. A vice pergunta se o presidente já sabia dessa condição, o que ele afirma que sim. Perguntando-se o porquê do presidente ter começado a namorar Haru mesmo sabendo que ela é uma alien, Mazeki, corada, pergunta ao presidente se ela não é boa o suficiente para ele. Então a vice-presidente faz a pergunta que todos nós queremos saber. Você está namorando Tamashi porque ela é uma alienígena? Indaga a garota, ou porque ela está sozinha e você sente pena? Por que eu tenho que sentir ciúmes de uma alienígena tão assustadora? Completa Mazeki, mas antes que ela possa continuar, o presidente a interrompe. Ele afirma que o fato de estar namorando Haru não é por ela ser uma alien ou por sentir pena dela. Então ele completa. Estou namorando Haru porque gosto dela! Exclama o presidente.
Obrigada, eu estou feliz em ouvir isso. Diz Haru, abrindo a porta do laboratório onde o protagonista e a vice escondiam-se. Já no laboratório, Haru, completamente nua, aponta sua arma apagadora de memórias para Mazeki. Quando o presidente a chama, tirando sua camisa, ele oferece a sua peça de roupa para que a jovem possa se cobrir. Ele também pede que Haru abaixe a sua arma, o que ela nega, alegando ser necessário fazer algo em relação à vice-presidente. Em seguida, Haru pergunta ao presidente se ele tem uma alternativa melhor para lidar com a situação. Sem alternativa, o garoto permanece em silêncio. Então Haru afirma que irá cuidar do problema. Sem opções, o presidente resolve apelar para o emocional. Ele abraça Haru e afirma que não quer ver ela atirando em mais ninguém. A alien fica sem entender o que o presidente está fazendo. Percebendo que sua persuasão emocional não vai dar certo, o presidente resolve continuar abraçando Haru para tentar segurá-la e impedir que ela use a sua arma. Fazendo isso, ele pode ganhar tempo suficiente para Mazeki escapar. Entretanto, a vice-presidente toma uma atitude completamente inesperada. Ela pede que Haru apague sua memória. Sem entender, o presidente pergunta o porquê de tal atitude. Mazeki pega o brinco de Karagaki e pergunta se o motivo de tudo isso era por conta da morte da garota. E ainda conclui, afirmando que isso era algo que a mesma não deveria saber. Eu não quero incomodar o representante da turma. Chorando, Mazeki aproxima-se do representante e completa. Justamente com meus sentimentos pelo presidente de classe. Antes da vice acabar sua frase, Haru dispara sua arma, apagando as memórias da garota. A mesma cai inconsciente no chão. O presidente briga com Haru por atirar sem hesitar. Enquanto a alienígena se justifica afirmando ser isso que Mazeki queria. Não é isso que você chama de ajudar as outras pessoas? Pergunta Haru ao presidente, deixando o garoto sem palavras. Ao observar o estado inconsciente da vice-presidente, o protagonista pergunta se ela perdeu realmente as memórias. Haru afirma que a jovem perdeu as memórias de uma semana atrás. Ela recomenda ao presidente pegar o brinco de Karagaki e ir embora da escola antes de Mazeki acordar. O protagonista concorda e faz o que a alien pede. Inesperadamente, Haru cai no chão. Sem entender, o presidente pergunta o que a garota está fazendo. Então ela responde que devido ao processo de regeneração do seu corpo, a mesma acabou gastando muita energia, e por conta disso, não consegue ficar de pé. Ela pede que o protagonista a carregue até em casa. No caminho para casa, é mostrado o presidente carregando Haru nas costas. Ele pergunta à garota se não tinha outra opção para lidar com Mazeki. A alien fica sem entender o que o protagonista quis dizer, então o garoto se justifica falando que não consegue enxergar como apontar uma arma para alguém pode ajudar essa pessoa. Haru argumenta que, se ajudar as pessoas é a prioridade, é melhor manter os outros fora disso. O presidente concorda, segurando o brinco de Karagaki, ele acrescenta que se livrar de todas as evidências do assassinato é uma prioridade. Então o protagonista lembra-se da destruição na escola causada por Haru, quando a alienígena perseguia a vice-presidente. Preocupado que as pessoas descubram o estrago, o protagonista pergunta a Haru o que fazer. Mas a garota conforta o presidente, ela afirma ter reconstruído todo o estrago causado na escola. Se for inorgânico, a alien pode reconstruir sem nenhum problema. O presidente pergunta quando ela fez isso, e a garota responde que foi logo depois do protagonista atirar nela com a arma de decomposição e sair correndo. O protagonista se desculpa, mas Haru diz que não é necessário se desculpar, pois, segundo ela, a ação do presidente foi um ato característico dele. Então ela começa a dialogar que o presidente da classe é uma pessoa muito estranha, mesmo ela sabendo que ajudar os outros sem pensar, faz parte da personalidade do presidente. Ele não pensou duas vezes, antes de ajudar uma alien, um assassinato e Mazeki. Esse comportamento altruísta deixa Haru intrigada. Em seguida, o protagonista começa a falar que Mazeki só descobriu sobre a morte de Karagaki, porque Haru começou a revelar tudo para a garota. A alien afirma que só fez isso para testar o presidente e ver se ele teria coragem de atirar na Mazeki, o que não aconteceu. O presidente, sem entender,
pergunta por que Haru fez isso. O que a garota responde? Que queria fazer o presidente usar a arma de decomposição pelo menos uma vez, pois segundo ela, se isso acontecesse, haveria uma grande chance da versão do presidente em usar armas desaparecesse. Então era por isso que você queria que eu atirasse na Maseki? Pergunta o protagonista. Haru afirma que sim, timidamente com seu rosto vermelho. Ela diz que também existia um segundo motivo para isso. Basicamente, ela estava com ciúmes da vice-presidente. O protagonista se surpreende com a declaração da garota, e começa a dar uma risadinha de nervoso. Eu me apaixonei por uma garota incrível, pensava o jovem, enquanto a leva para casa. Já em casa, Haru descansa no sofá, quando o presidente se aproxima dela, e lhe entrega um copo de água. A garota agradece, e afirma que a água está muito gostosa. O que deixa o presidente feliz com a afirmação. Nesse momento, o telefone do presidente toca. Era Teru, quando o presidente atende a ligação, e cumprimenta seu amigo, seu colega pede urgentemente que o protagonista ligue à TV. Quando Haru faz isso, é mostrado uma notícia urgente no jornal. Hoje, às 18 horas e 40 minutos na província de XX, cidade de XX. Um suspeito chamado Yasuaki Urakawa, um estudante universitário, foi preso por assassinar duas alunas do segundo ano do ensino médio, Tsuguha Nishitani e Aoi Kawabata. Diz o jornalista. Enquanto o presidente continua assimilando a informação. Teru, do outro lado da linha, começa a falar com empolgação, que suas suspeitas sobre o desaparecimento de Karagaki não é fruto de sua imaginação. E que, provavelmente, ela é mais uma das várias garotas que se encontram desaparecidas na internet. Eu tenho que salvar Karagaki, diz o jovem. Nossa, que moleque gado! Antes que o presidente possa tentar persuadir Teru a repensar sua ideia. O jornal completa a reportagem, afirmando que o suspeito dos assassinatos pode estar ligado a outros desaparecimentos. Entretanto, o teste de drogas do assassino deu negativo, indicando que o rapaz não estava sob influência de substâncias ilícitas, mas seu cérebro apresentava danos provocados por influência externa. A polícia apura as investigações em busca de mais pistas sobre o caso, encerra o jornal. Então Haru, surpresa, dá um grito, assustando o protagonista, que pergunta o que deu na garota. Logo, a jovem afirma conhecer o rapaz que está na televisão, surpreendendo o presidente. Você o conhece? Pergunta o protagonista. Sim, ele é o humano cuja memória foi apagada antes. Responde Haru, referindo-se ao primeiro humano que se declarou para ela, e ao revelar ser uma alien, o mesmo saiu correndo. Com essa revelação o capítulo 7 dessa obra se encerra. Olá pessoal, Nite aqui. Esse primeiro arco da história gira em torno do assassinato de Karagaki e do presidente tentando acobertar a morte dela, para que as pessoas próximas a ele não acabem tendo um fim parecido. Confesso que quando li esse mangá pela primeira vez, achei que seria apenas mais um mangá de romance meio diferenciado, mas o plot twist do primeiro capítulo me pegou completamente desprevenido, quebrando completamente minha expectativa com a presença de um teor mais adulto na história. Nos próximos capítulos, vamos ver todas as consequências das ações tomadas pelo presidente de classe, nessa primeira etapa do enredo. Se vocês querem continuação até o final do mangá, deixem um like aí, e comentem sugestões de obras para trazer em próximos vídeos. Antes de encerrar, fiquem com o resumo do capítulo 7.5. Um capítulo bônus do primeiro volume do mangá. Em um museu de arte, Haru e o presidente estavam passeando. Quando o garoto pergunta a Alien se investigar museus também faz parte da pesquisa da extraterrestre. O que ela afirma que sim, pois a cultura da arte é única na Terra. O rapaz afirma que, mesmo sendo um terráqueo, nem mesmo ele entende muito de arte. Pois, segundo o jovem, obras de arte podem custar dezenas de milhões. Tal afirmação deixa Haru surpresa. Então o presidente faz uma observação sobre o fato de a alienígena gostar realmente de apreciar esse tipo de coisa. O que a garota confirma, argumentando que o atalho para compreender uma cultura diferente é saber o que essas pessoas valorizam.
O presidente entende a colocação da garota, e comenta que um desenho realizado por uma alien como Haru, provavelmente custaria um preço considerável. Uma imagem desenhada por uma alien, comenta o garoto. Um tempo depois, vemos o presidente, olhando para uma figura completamente abominável desenhada por Haru. O que é essa criatura vanguardista que nunca poderá ser transmitida na TV? Pergunta o presidente. O que Haru afirma ser um pássaro. O protagonista, constrangido, comenta estar aliviado que a garota não tentou desenhar as linhas de Nazca. Em outro momento, no banheiro da casa do presidente, Haru tomava banho, quando o rapaz aparece para deixar uma muda de roupas limpas, para a garota se trocar quando terminar seu banho. A garota agradece a gentileza do presidente, mas afirma que ele não precisa abrir a porta do banheiro. Então, nesse momento, Haru abre a porta, e sai completamente molhada, com as roupas ainda no corpo, indicando que a jovem tomou banho vestida. Percebendo o incômodo do protagonista, ela pergunta a ele o que está acontecendo. Então o presidente repreende Haru por sua ação, deixando claro para ela que já havia mencionado, que humanos tomam banhos despidos. A garota se justifica, alegando que é um mau hábito dela, não tirar as roupas no banho. O presidente comenta que em um intercâmbio cultural, a parte mais difícil é a diferença de costumes, e para uma extraterrestre, essas diferenças podem ser mais gritantes do que parecem. Haru também comenta que agora, está comendo sapos só ocasionalmente. O presidente diz para ela não o fazer mais. Ela também diz que impor uma fraca corrente elétrica no cérebro adormecido de uma pessoa, todas as noites, influencia gradualmente o indivíduo a desenvolver pensamentos. Deixando implícito que essa ação era um hábito recorrente dela. O protagonista fica chocado, e pergunta se Haru anda fazendo isso nele. O que a garota nega, confessando que a ideia de impor hábitos ao presidente nunca lhe passou pela cabeça. Então, para desviar do assunto, Haru pede que o presidente tome banho antes que a água da banheira esfrie. Com medo de ser influenciado por Haru, o presidente afirma que com certeza irá lembrar-se de tirar a roupa antes de banhar.